minhas queridas, se você é mulher, precisa de um espaço para se sentir compreendida, precisa aprender a lidar melhor com os diversos conflitos do universo feminino, chega mais, esse aqui é o seu canal. Eu sou Geissa Costa Spack, sou psicóloga clínica e a minha missão é ajudar você a se tornar a sua melhor versão. No vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre algumas características de uma dependência emocional. Eu dividi esse tema em 2 vídeos. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar sobre as principais características de uma dependência emocional, o que diferencia ela do amor saudável, né? E no próximo vídeo, eu vou dar algumas dicas de como lidar melhor com essa situação, caso você se identifique com ela, certo? Então fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho dicas importantes para te passar e sem mais delongas, roda a vinheta! Então vamos lá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas características de uma dependência emocional. Você que está aí assistindo, sabe me dizer se o seu relacionamento é baseado no amor ou na dependência emocional? Então fica de olho nos sintomas que eu vou te passar aqui hoje e acompanhe esse vídeo até o final, que talvez você possa refletir melhor sobre isso, certo? Para começar, eu acho que a gente podia definir um pouco sobre o que é uma dependência. Bom, quando nós dizemos que uma pessoa é dependente química, por exemplo, nós estamos dizendo que a química cerebral dessa pessoa foi alterada de tal forma que ela só se sente bem quando em uso, durante ou depois do uso de uma determinada substância. Isso significa que algo na química cerebral dela, somando os sinais de bem-estar quando ela faz uso daquela substância. Então, em situações normais da vida dessa pessoa, essa sensação de bem-estar já não se produz sozinha. O cérebro já não consegue mais produzir esta sensação, senão em uso daquela substância. Enfim, numa dependência emocional, funciona mais ou menos da mesma forma. Então, a pessoa que tem uma dependência emocional de alguém, ela só se sente bem, ela só tem essa sensação de bem-estar quando está presente, quando está na relação com aquela outra pessoa. Então ela já não imagina, já não consegue perceber meios de se fazer bem ou de ser feliz se essa pessoa não estiver envolvida na vida dela. E aí é complicado porque uma série de situações começam a ser produzidas, renúncias infinitas, sacrifícios imensos, na tentativa de fazer com que esta relação dure. Então, uma série de sacrifícios, essa pessoa começa a empenhar uma série de ações na tentativa de fazer com que esta outra pessoa não a abandone, já que ela sente que ela precisa dessa pessoa para que a vida dela tenha sentido, para que ela possa ser feliz. Nós já conseguimos perceber, só com essa definição, que isso não se configura como um relacionamento saudável. Uma relação saudável, né? As pessoas precisam escolher estar juntas. Não tem que ter a sensação de necessidade. Sabe aquelas músicas românticas que dizem eu preciso de você na minha vida? São completamente sintomáticas. Porque quando essa pessoa precisa estar com você, ela não optou por estar com você. Ela não tem outra opção. Ela sente que sem você a vida dela não tem sentido. Isso significa que talvez algo nela ali não esteja bem trabalhado. Então, ela estar com você é só um sintoma disso. Não é tão romântico e não é tão bonito assim. Bom, sem mais delongas, vamos então a algumas características, né, aos sintomas de uma dependência emocional. A primeira característica, com certeza, é a tentativa excessiva de agradar ao outro, né? Uma tentativa excessiva de suprir tudo que este outro precisa, chegando até, em alguns momentos, a tentar se antecipar às necessidades deste outro. Parece que essa pessoa está o tempo todo tentando tapar todos os buracos, todas as faltas que este outro tenha, para que este outro em nenhum momento pense em abandoná-la, né? Então, ou abandoná-lo. Então, essa pessoa vai tentar fazer o tempo todo com que tudo que este outro deseje, ele supra. O que é impossível, porque ninguém, né, nenhum outro é capaz de suprir tudo que eu, enquanto ser humano, preciso.
E isso acontece com todas as pessoas do mundo. Não existe ninguém que consiga suprir 100% as nossas necessidades. A outra característica também é a baixa autoestima e a autocrítica elevada. Então são pessoas que se sentem culpadas o tempo todo. Todas as situações, ela imagina que a culpa foi dela. Se houve uma discussão, mesmo que o outro tenha se excedido, tenha gritado, tenha xingado, mesmo que racionalmente ela acredite que o outro está errado, lá no fundo fica uma vozinha dizendo que talvez ela merecia aquilo, justamente por conta da baixa autoestima e pelo medo do abandono. Já que estamos falando de medo de abandono, já vamos nos antecipar ao próximo sintoma. A pessoa que tem uma dependência emocional, ela sofre de um medo constante de abandono ou de traições. Ela fica o tempo todo imaginando que este outro vai deixá-la a qualquer momento, que este outro vai encontrar uma outra pessoa. E aí, portanto, ela tenta ser perfeita, ou ele tenta ser perfeito, e tenta agradar e compensar em todos os pontos, né, fazendo com que ali tenha uma série de renúncias e sacrifícios infinitos. E já podemos, com isso, passar para o próximo sintoma, que é a característica de ceder sempre. Então, as suas vontades são sempre colocadas em segundo plano. Aquele restaurante que a pessoa gosta sempre fica por último, lá quando já não tiver mais opção. Sempre as vontades do outro são levadas muito mais em consideração. O filme que o outro gosta é esse que eles vão assistir. Enfim, o passeio que eles vão fazer vai estar sempre relacionado com as escolhas que o outro fez. Numa determinada briga, é sempre quem cede primeiro, é sempre quem decide que quer ser, melhor ser feliz do que ter razão, né? E não que isso seja ruim, porque o orgulho excessivo também não é bom, mas em alguns momentos, em alguns conflitos, nós precisamos identificar que alguns limites nossos foram infringidos, e então essa pessoa precisa vir até nós, demonstrar que também está a fim de fazer diferente, está a fim de modificar aquela determinada ação. Mas neste caso não, a pessoa sempre cede, a pessoa sempre volta atrás, a pessoa sempre deixa as suas vontades em segundo plano. Que é uma outra característica também, que é a perda de contato consigo mesmo. Ao longo do tempo essa pessoa vai cedendo tanto, a vida do outro passa a ser mais importante do que a vida dela, ela deixa de viver a vida dela para embarcar na vida do outro. Então os planos dessa pessoa devem ser seguidos, ela abandona os seus para seguir os dele, os dela, enfim. E ao longo do tempo, essa perda de contato consigo mesmo também vai levando a uma repressão de sentimentos, porque a pessoa sente que nunca pode manifestar desagrado, que nunca pode manifestar contrariedade de opiniões, que sempre tem que reprimir o que sente, o que pensa, aquilo que magoou, aquilo que chateou, justamente para não desagradar o outro e não levar aquela série de temores, né, de coisas que ela tanto teme, que é o abandono, as traições. Enfim, com o passar do tempo vai se tornando cada vez mais cansativo. Essa pessoa vai cada vez mais perdendo a sua própria identidade. Uma outra característica também é a idealização do outro. Essa pessoa imagina, né, o tempo todo que este outro é perfeito, né, que este outro não tem defeitos, que ele é o salvador de toda a pátria e da própria relação, que ele faz um sacrifício imenso para estar no relacionamento, já que essa pessoa não se sente boa o suficiente para estar numa outra relação e com uma outra pessoa. Ela confunde, né? Qualquer coisa, o mínimo que essa pessoa faz é o máximo que ela poderia receber, justamente por conta da baixa autoestima e da autocrítica elevada. Uma outra característica também é o controle excessivo e compulsivo da vida desse outro. Então, quer ter controle o tempo todo de quem são os amigos, de com quem que tá, dos encontros que essa pessoa vai ter, das senhas de redes sociais, de celular, e que ao tempo todo sentir que está no controle, sabendo todas as ações e todos os atos dessa pessoa, justamente por conta do medo do abandono e medo de traições. Outra coisa bastante importante é que essa pessoa busca validação sempre neste outro. Então parece que as suas decisões só podem ser tomadas se tiver o aval desta outra pessoa. Só esta outra pessoa é apta o suficiente para decidir, para definir como é que vai ser a sua felicidade. E aí, uma das últimas características que eu considero uma das principais é não saber dizer não. E isso é bastante significativo e leva a uma série de consequências, porque tudo que este outro determina
tudo que o parceiro determina ou a parceira determina precisa ser acatado. Não existe a possibilidade daquilo não ser feito, de manifestar desagrado, de manifestar desacordo, porque a pessoa imagina que isso poderia levar a um conflito, que isso poderia levar a um desequilíbrio na relação, e então essa pessoa poderia encontrar uma outra, poderia finalizar um relacionamento, e isso é bastante cansativo e bastante difícil. Quando a gente vive com este medo, né, de que essa pessoa encontre uma outra, nós não estamos vendo o nosso valor. Porque é óbvio que quando a gente está num relacionamento, esta pessoa com quem a gente se relaciona pode conhecer uma outra. Assim como isso pode acontecer com a gente também. Mas aí a gente tem que saber que nós temos o nosso valor. E que se essa pessoa decidiu, por qualquer motivo que seja, sair desta relação, nós temos ali as nossas características pessoais que nos fazem únicas, perfeitamente capazes de ser felizes em outro relacionamento. E boa sorte para ela e a gente vai ser feliz. Claro que isso vai doer, mas a gente não vive constantemente com este medo, porque sabemos que nós temos o nosso valor. E aí é que tá a diferença. A pessoa que sofre de uma dependência emocional, ela tem alguma coisa a ser trabalhada com autoestima, com autoconhecimento, para saber, né, dos seus próprios ideais, da sua própria, do seu próprio valor, do seu próprio amor, né, amor por si mesma. Certo? Se identificou com algumas dessas características? Calma, tem solução. No próximo vídeo, eu vou dar algumas dicas de como lidar melhor caso você tenha se identificado com isso, caso você ache que a sua relação é uma relação baseada na dependência emocional, ok? Então, se você gostou desse vídeo, você acha que ele te ajudou de alguma forma a refletir, a pensar? Então, deixa aí o seu joinha, isso ajuda bastante o canal. Deixa aí nos comentários o que você pensou sobre isso, eu vou adorar ler. E me siga nas redes sociais. No Instagram eu posto conteúdo quase todos os dias sobre empoderamento feminino e relacionamentos, ok? Um beijo pra vocês, acompanhe os próximos vídeos e eu fui!